considerar que as redes sociais são um megafone. Exatamente o que você falou, dá mais visibilidade. Como megafone, ela pode dar visibilidade a coisas boas ou coisas ruins. Se preponderam as coisas distorcidas, é porque preponderam as coisas distorcidas na humanidade. E não foi a rede social que fez isso. É importante que a gente não transfira para algo um problema que é nosso. E sempre nos vitimizando, né? A tecnologia que está fazendo isso comigo. Não, fui eu que fiz a tecnologia. Eu me recordo que quando eu chamava um técnico para consertar o meu computador, ele costumava colocar no laudo assim, PO. E aí, que diabo é PO? Aí um dia eu fui perguntar o que é PO? Problema do operador. O problema do seu computador está entre a mesa e a cadeira. Ou seja, é o problema do operador das redes sociais, tá? Que é a humanidade. Ela tirou esse megafone. Ela vai falar mais baixinho, mas vai falar de quê? Das mesmas coisas. O que me deixa impressionada quando você fala de discussões sem honestidade intelectual, de pessoas que entram já para fazer comentários torpes, já com essa intenção, é que isso, num determinado momento, seria motivo de escândalo. E hoje não é mais. Isso já é esperado. Isso se banalizou. Ou seja, aquilo que seria um motivo das pessoas se escandalizarem, hoje está dentro de uma chamada normose, né? Se normalizou, se banalizou. Ou seja, as pessoas já esperam que os outros mintam, que os outros inventem. Elas não estão interessadas em quem está dizendo a verdade. Estão interessadas em quem torna a sua versão mais interessante e atraente. É aquilo que eu te falei, do distanciamento e da falta de interesse na verdade, como se ela nem sequer existisse. Se não existisse humanidade, as coisas existiriam? A Terra existiria, o Sol, os planetas? Ou é a nossa mente que cria tudo isso? Eu acredito, e muitos filósofos na história acreditam que o ser humano não está com essa bola toda. Eu também acho que não. O ser humano não está com essa bola toda. As coisas existiriam independente de ele existir ou não. Mas quando eu olho para essas coisas que eu estou te falando, para o mundo, para a natureza, para os planetas, para o Sol, eu vejo o mundo, a natureza, os planetas, o Sol, ou eu vejo uma projeção das minhas expectativas que eu joguei em cima dele. Ou seja, eu distorço as coisas, porque eu vejo só uma faceta das coisas, aquela que me beneficia. Uhum. Por isso que Platão falava que quando o homem sai da caverna, ele vê as coisas iluminadas pela luz do sol, ou seja, iluminadas pela ideia do bem, que é a luz do sol no mito platônico. Uhum. Quando a gente olha para as coisas, é como se a gente olhasse com uma lanterninha de pouca potência, que só ilumina um pedacinho das coisas, aquilo que me interessa. O resto fica na sombra. Se uma coisa não me interessa em nada, eu nem vejo. Fica totalmente na sombra. E a busca é ampliar essa visão. Ampliar essa visão, cada vez mais tirar esse vício do personalismo, de julgar as coisas segundo elas sejam interessantes ou não para mim. Uhum. Tem uma frase de Tolstói. É complicado, difícil. Tem uma frase de Tolstói que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. É mais ou menos assim. Então, o sonho humano é que a gente veja a vida como ela é. Que não fique projetando os nossos interesses medíocres em cima de tudo. Lembra daquela música do Caetano Veloso? Narciso, haja feio, o que não é espelho? Exatamente isso. Que a gente pare de querer que as coisas sejam o nosso espelho. Que tenha essa possibilidade de tirar esse jogo de interesses e de desejos um pouquinho e ver as coisas como são. Tenha esse interesse, pelo menos, queira ver as coisas como são. Esse é o primeiro passo, né, para que se possa, algum dia, diminuir a nossa dose de desejos, diminuir a nossa projeção sobre as coisas. Você vai ver isso muito na filosofia oriental. Fala-se disso constantemente. A possibilidade de um dia o homem parar de se espelhar nas coisas e ver o que as coisas são, e inclusive ver o que ele mesmo é, tá? Em profundidade. Coisas que a gente inventou, como a religião, atrapalham essa busca, atrapalham esse caminho, porque... A gente perceba, voltamos um pouco àquela questão das redes sociais. Uma travessa, um pirex de macarrão, ele é uma coisa negativa? Ele é uma coisa destrutiva? Claro que não. Serve para a gente servir o nosso macarrão domingueiro, não é isso? Agora, um psicopata, um louco, pode quebrar esse pirex e cortar alguém, produzir uma ferida, produzir talvez até morte. Tá? Dependendo da intensidade dessa ferida. Ou seja, a gente não pode julgar o que as coisas são pelo que os homens fizeram com elas. Porque o ser humano tem uma criatividade para distorcer as coisas fora do comum. Não tem nada que a gente ainda não destruiu, né? Nada que a gente já não tenha usado para fins escusos. Isso. Isso é complicado. Mas a religião, como qualquer outra face da pirâmide civilizatória, ela é altamente necessária. Tá?
Disse que existe uma pirâmide civilizatória, que é a ciência, a política, as artes e a religião. A sociedade necessita das 4 para se estruturar. Agora, você tem que saber que nem sempre aquilo que tem o rótulo religião, o que existe dentro do pacote é realmente religião. Assim como nem tudo que tem o rótulo política, o que existe lá dentro é legítima política. E assim por diante. Tá? E aí tem que haver um discernimento. E aí entra a filosofia, que nos ajuda a tocar em todas essas 4 faces, distinguindo aquilo que é realmente religião, aquilo que é realmente ciência, aquilo que é realmente arte, aquilo que é realmente política. Ela vai te ajudar a desenvolver um discernimento, uma capacidade, uma lucidez que te permita escolher dentre. É a etimologia da palavra inteligência, né? Interelegere, escolher dentre as coisas que não são aquilo que é. Tá? Porque sempre haverá essa dualidade no mundo manifestado. Nem tudo que leva um rótulo corresponde ao rótulo. Tá? E a gente vai ter que fazer escolhas. Para isso tem que ter discernimento, tem que ter inteligência, tem que ter capacidade de seleção. A filosofia ajuda a desenvolver essas ferramentas. Ela não compete com nenhuma das 4 faces da pirâmide civilizatória. Ela ajuda a ter esse discernimento para fazer escolhas ao longo da vida. Mas não podemos dizer nunca que a religião é desnecessária ou é má. Ela cumpre uma função importante.